A questão 17 ela é um pouquinho trabalhosa, um pouquinho também difícil de interpretar o que ele quer. Vamos com calma ler o enunciado. Seja n igual a xyz, zyx, um número natural escrito na base 10, onde x, y e z são algarismos distintos. Se n1 e n2 são os dois maiores números divisíveis por 3 e 25, obtidos a partir de n pela substituição de x, y e z, então n1 mais n2 é igual a... O que ele quer é o seguinte, que você encontre dois números, n1 e n2, que sejam os maiores possíveis e que ambos sejam divisíveis por 3 e por 25. Lembrando que x, y e z são algarismos distintos. Antes de nós atacarmos esse exercício, que caiu no Colégio Naval, inclusive, vamos dar uma olhadinha no chamado critério de divisibilidade por uma potência de 2. Um número divisível por 2 elevado a n se os n últimos algarismos da direita formarem um número divisível justamente por aquela potência. Como assim? Não entendi nada. Vamos supor que n é igual a 1. Portanto, a potência 2 elevado a n é 2 elevado a 1 igual a 2. Qual é o critério de divisibilidade por 2? O último algarismo da direita tem que formar um número divisível por 2. Por exemplo, 8.674. O último da direita é o 4, e ele é divisível por 2. Portanto, o 8.674 será divisível por 2. Se o n for 2, a potência é 2 ao quadrado, 4. Então, por exemplo, o número 8.628 será divisível por 4 se os dois algarismos da direita, os dois últimos algarismos da direita, formarem um número divisível por 4. O 28 é divisível por 4, daí o 8.628 também ser divisível por 4. Se o n for 3, nós temos que 2 ao cubo é igual a 8, e o critério de divisibilidade por 8 é quando os três últimos algarismos da direita formarem um número divisível por 8. Por exemplo, 13.864. Os três últimos da direita formam um número que é múltiplo de 8. Portanto, 13.864 também será divisível por 8. E assim por diante. Divisibilidade por 16, que é 2 à quarta, os 4 últimos da direita. 2 à quinta, 32, os 5 últimos da direita. E assim sucessivamente. O interessante é que as regrinhas que acabamos de ver acabam gerando outras. Como assim? A divisibilidade por 4 é a mesma regra de divisibilidade por 25, que é o 100 dividido por 4. O 100 é 10 .
meios elevado ao quadrado. A divisibilidade por 8 tem como regra idêntica a da divisibilidade por 125. 125 que é 1000 dividido por 8, justamente. E assim por diante. A divisibilidade por 16 é a mesma do 625, porque 10.000 por 16 dá 625. E assim por diante. Para nós, nesse exercício, o que interessa é que a divisibilidade por 25 é a mesma regrinha do 4. Ou seja, um número é divisível por 25 quando terminar em 00, 25, 50 ou 75. Quer dizer, quando os dois últimos algarismos da direita formarem um número divisível por 25. Vamos voltar ao nosso exercício. O n, que é xyz, zyx, deve ser divisível por 3 e por 25 ao mesmo tempo. Nós precisamos encontrar dois números n1 e n2, os maiores possíveis, que satisfaçam a essas condições. Lembrando também que os algarismos x, y e z devem ser distintos entre si. De cara temos que descartar a possibilidade de o número terminar por 00. Por quê? Se terminar em 00, o y e o x serão iguais a 0, que não pode, já que os algarismos são distintos, e ainda por cima o número começaria por 0. Seria 0, 0, alguma coisa, não tendo 6 algarismos, e sim apenas 4. Então, essa possibilidade está descartada. O 50 também não é interessante para nós, porque o x seria igual a 0, o número também começando por x começaria por 0, ficaria 0, 5, zz, 5, 0, que não nos interessa certamente. Portanto, o y e o x podem ser 2 e 5, ou então 7 e 5. Como queremos os maiores valores possíveis para o n, os dois maiores valores, vamos descartar o 25 e ficar com o 75. Então, o nosso n parcial seria 5, 7, zz, 7, 5, que é maior que 5, 2, zz, 2, 5, não é verdade? Agora, utilizando a regrinha do 3, vamos encontrar os dois possíveis valores para o z. Regrinha do 3. Basta somar os algarismos. A soma tem que ser divisível por 3. 7 mais 5, 12. Podemos ignorar, ficando com 2z igual a um múltiplo de 3. O menor é o 0, portanto, z igual a 0, 3, 6 ou 9. Como queremos os dois maiores valores possíveis para o n, então o z, por sua vez, também tem que ser os dois maiores valores possíveis, o 9 e o 6, descartando o 0 e o 3, portanto, não é isso? Daí, o N1C, maior de todos, 5, 7, 9, 9, 7, 5, e o N2, o segundo maior, 5, 7, 6, 6, 7, 5. A pergunta pede a soma desses dois números, soma essa que será 1.156.100.
650. Questão do Colégio Naval, um pouquinho confusa em termos de enunciado, trabalhosa. Questão 18. Calcule x e y de modo que o número 3x, 4, 5 e y8 seja divisível por 99. Repare que agora são duas incógnitas e vamos ter que utilizar dois critérios de divisibilidade, já que um número, para ser divisível por 99, tem que ser divisível ao mesmo tempo por 9 e por 11, não é verdade? O critério de divisibilidade por 9 nos diz que a soma dos algarismos tem de nos fornecer um múltiplo de 9, não é isso? Então, podemos aqui cancelar o 4 com o 5, que dá o próprio 9. Vai ficar 11 mais x mais y igual a 18, que é o múltiplo de 9 mais próximo do 11. Consequentemente, x mais y igual a 7. Primeira etapa cumprida, divisibilidade por 9. Obtivemos x mais y igual a 7. Segunda etapa é aplicar a divisibilidade por 11, que nós também conhecemos. Soma das ordens ímpares, no caso 8 mais 5 mais x, 13 mais x, menos a soma das ordens pares y mais 4 mais 3, que dá y mais 7. Soma ímpar menos soma par, cuidado com a soma par, porque o menos tem que trocar o sinal dos dois. A diferença tem que ser divisível por 11. Vai ficar x menos y mais 6 igual a 11, que é o múltiplo de 11 conveniente após o 6, não é isso? Portanto, x menos y igual a 5. Estamos diante de um sistema de equações. X mais y igual a 7, x menos y igual a 5. Resolvido o sistema, nós vamos descobrir tanto um quanto o outro. Vamos aqui utilizar o chamado método da adição. Se nós adicionarmos as duas equações, vai ficar x mais x, 2x, y menos y, 0, 7 mais 5, 12. Portanto, x igual a 6, ok? Substituindo x por 6, por exemplo, na primeira equação, vamos ter 6 mais y igual a 7 e y igual a 1. Questão 19 do Colégio Naval, conceitual, fácil, porém muita gente boa, inclusive, acaba errando de bobeira esse exercício. Se a e b são números naturais e 2a mais b é divisível por 13, então qual dos números abaixo também, certamente, será um múltiplo de 13? A primeira coisa a observar é a seguinte: quando nós pegamos um múltiplo de 13 e a ele somamos outro múltiplo de 13, o resultado dessa adição continuará sendo múltiplo de 13. Por exemplo, o 26 é múltiplo de 13. Se ao 26 eu somar o 39, que é divisível por 13, eu vou obter o 65, que também, por sua vez, é divisível por 13. Então, a soma de dois números divisíveis por 13 permanecerá divisível por 13. O 91
ele é congruente a 0 módulo 13. Em outras palavras, ele é divisível por 13. O 91 é 13 vezes 7, divisão exata. Então, se há o 2A mais B, que é divisível por 13, eu adicionar o 91, que é divisível por 13 também, a soma será certamente divisível por 13. Então, 93A mais B é a nossa resposta, a letra C. Você pode perguntar assim, por que você foi logo no 91? Porque os números aqui nas opções começam a partir do 91 até o 95. Eu tenho que ver qual desses aqui é divisível por 13. A armadilha é você observar que o 91 é divisível por 13 e marcar a opção A. Por que não é correto? Porque o 91 apenas é divisível por 13. Agora, eu não sei nada acerca do B. Se o B, por exemplo, for igual a 1, 91A, tudo bem, será múltiplo de 13, mais 1 vai deixar de ser. Não é verdade? Agora, o 2A mais B com certeza é múltiplo de 13. Se a ele eu somar o 91, que é múltiplo de 13, o resultado será congruente a 0 módulo 13, que será divisível por 13, que é o que ele quer. Ok? Cuidado para não se precipitar e acabar errando. Uma outra alternativa seria tentar atribuir valores para A e B. Por exemplo, se o A for 5 e o B for 3, 2 vezes 5, 10, mais 3, 13, é divisível por 13 com certeza. Aí você teria que substituir em todas as opções o A por 5 e o B por 3, para depois testar para ver se a soma é ou não divisível por 13. É uma saída, digamos, desesperada para quem não percebeu isso aqui. Você vai acertar a questão do mesmo jeito, porém vai perder muito tempo na sua prova. A questão número 20 é importantíssima, também do Colégio Naval. Os números naturais m e n são formados por dois algarismos não nulos. Se os algarismos de m são os mesmos de n na ordem inversa, então n mais n é necessariamente múltiplo de 2, 3, 5, 7 ou 11. Novamente, os algarismos de m são os mesmos do de n, porém em ordem inversa. Por exemplo, 36 e 63, 45 e 54, 12 e 21, e assim por diante. Eu preciso que você repare o seguinte: quando você escreve, por exemplo, o número 27, você quer escrever o seguinte: o algarismo das dezenas, que é o 2, vezes 10, que é o seu chamado valor relativo, 20, não é isso? Mais o algarismo das unidades, que é o 7. Por exemplo, o 35 é 3 vezes 10, mais 5, o algarismo das dezenas, vezes 10, mais o algarismo das unidades. Da mesma forma, por exemplo, 62 é 6 vezes 10, mais 2. Ok? Da mesma forma, o número m, que eu chamei de du, em que d é o algarismo das dezenas e u das unidades, pode ser escrito assim: 10 vezes d mais u. E o n, que é o d,
porque possui os mesmos algarismos de m, só que em ordem inversa, pode ser escrito assim: 10 vezes U mais D. O enunciado mandou nós somarmos o m com o n. Essa soma será 10D mais D, 11D. U mais 10U, 11U. Colocando 11 em evidência, vai ficar 11 que multiplica D mais U. 11 que multiplica qualquer coisa que der aqui, certamente será um número divisível por 11. Letra E. Não importa o valor da soma. Se a soma der 5, por exemplo, 5 vezes 11, 55, evidentemente divisível pelo próprio 11. Tá ok? O número pode até ser, a soma pode até ser divisível por 2, por 3, por 5, por 7, mas necessariamente, obrigatoriamente, só podemos garantir que será divisível por 11.